Com a dengue não se brinca, então faça parte do exército contra o mosquito. Veja se em sua casa existem criadouros e acabe com a chance da dengue se espalhar. Água parada, vaso de plantas, caixas d'água, ralos, pneus velhos, bebedouros de animais e muitos outros criadouros podem estar aí, escondidos na sua casa. Prefeitura de Mojimirim, cidade sustentável. Muito bem, estamos de volta com o canal aberto pela SEC TV, canal 44, e agora para trazer para você as informações a respeito da cassação do prefeito Gustavo Stupi e do vereador Ari Veloso, confirmada agora à tarde pela Justiça. Com informações da jornalista Vivian Cardoso, por decisão da Justiça, em primeira instância, o prefeito Gustavo Stupi foi condenado à perda da função pública, ou seja, o cargo político de prefeito foi cassado. A juíza Fabiana Garcia Garibaldi, da 2ª Vara da Comarca de Mojimirim, proferiu a decisão no final do mês de fevereiro. Mas a notícia só se tornou pública hoje à tarde. O vereador Ari Augusto Reis de Macedo também foi condenado nessa decisão da juíza. As condenações do prefeito Stupi e do vereador Ari foram motivadas pela ação de improbidade administrativa, movida pelo promotor de justiça Rogério Filócomo Júnior. O motivo da ação, na época, foi a contratação da empresa Endogastro por meio de consórcio intermunicipal de saúde. O problema constatado pelo promotor foi que a referida empresa tinha como sócio o então secretário de saúde do município, o doutor Ari Macedo, que hoje é vereador. Além disso, o prefeito Gustavo Stupi estava como presidente do consórcio à época. O promotor Rogério Filócomo Júnior concedeu entrevista ao canal aberto agora há pouco e falou sobre essa decisão da Justiça que condena o prefeito Gustavo Stupi e o vereador doutor Ari a perderem os seus mandados. Veja. É uma decisão de primeiro grau, o que significa que é uma decisão do juiz local, do juiz de Mojimirim, em razão de um processo que o Ministério Público moveu à época contra o prefeito municipal e o secretário municipal de saúde, porque tinha sido apurado então que o prefeito municipal, como presidente do consórcio intermunicipal de saúde, contratou a empresa que o doutor Ari era um dos sócios para serviços médicos. A partir disso, o Ministério Público entendeu que era o caso de improbidade administrativa e entrou com esse processo. E a juíza da 2ª Vara proferiu a sentença, condenando então o prefeito e o então secretário, atual vereador, nas sanções de improbidade administrativa. Aí o promotor de justiça Rogério Filócomo Júnior em entrevista concedida agora há pouco para a equipe de jornalismo da SEC TV. Ele também explicou que a partir da publicidade acerca da decisão da juíza que trata das condenações, o prefeito Gustavo Stupi e o vereador doutor Ari terão que ser notificados para apresentarem defesa. Quando forem oficiados, terão prazo de 15 dias para essa apresentação. Veja. O que acontece é que é uma decisão de primeiro grau, uma decisão do juiz local, e cabe recurso. Se porventura eles não recorrerem, não apresentarem nenhum recurso, a decisão é imediata, e uma das sanções é a perda da função pública. Perda significa afastamento, perde a função, tá fora. Evidentemente que se houver recurso, na lei esse recurso tem um efeito suspensivo. Então, enquanto o Tribunal de Justiça não julgar o recurso, eles continuam no cargo. O promotor de justiça ainda afirmou para a nossa equipe que considera essa uma vitória do Ministério Público. É uma decisão judicial importante que deu aval ao entendimento do Ministério Público à época de que houve improbidade administrativa, A juíza entendeu como o Ministério Público entendeu à época, que primeiro que tinha que ser feita licitação para contratar os serviços médicos, e não foi de forma direta, por credenciamento. Segundo, que contratar a empresa do secretário municipal é uma violação aos princípios da moralidade, da legalidade, impessoalidade. Então, o judiciário deu aval. Prefeito Gustavo Stupi e doutor Ari Macedo estão, nesse momento, cassados pela Justiça. Em sua decisão, a juíza destacou que as condutas de Stupi e de Ari Macedo caracterizam uma típica afronta aos princípios da legalidade
da moralidade e da impessoalidade, pois utilizando-se dos cargos de prefeito, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde e secretário municipal de saúde, contrataram sem licitação a empresa que pertencia ao vereador Ari, que na época era secretário de saúde do município, para a prestação de serviços médicos em Mojimirim. Ela ressaltou ainda que Stupp agiu com culpa grave, tendo em vista que não fiscalizou de forma mínima os atos administrativos ilegais e imorais que estavam praticando. Assim que tomou conhecimento dos fatos, não promoveu a apuração das responsabilidades ou simplesmente anulou o contrato administrativo. Por outro lado, a magistrada descartou a possibilidade de condenar os réus à devolução dos valores pagos pelo município para a Endogastro, já que há provas de que a empresa não tenha prestado os serviços contratados ou que o preço cobrado tenha sido superfaturado. Portanto, apesar da ilegalidade e imoralidade da contratação, os serviços contratados sem licitação foram devidamente prestados, aparentemente por preço compatível. Portanto, não há prejuízo ao erário. Jornalismo SEC TV também foi buscar o lado da prefeitura agora à tarde e, em nota, a prefeitura oficiou, agora há pouco inclusive, divulgou que, se manifestando sobre a decisão da Justiça Mojimiriana, dizendo o seguinte: segundo a nota, o chefe do executivo responde por ato de improbidade administrativa e a Prefeitura de Mojimirim não é parte desse processo. Sendo assim, o recurso será interposto por escritório de advocacia contratado particularmente pelo prefeito Gustavo Stupp. Já o vereador Dr. Ari Macedo não foi encontrado pela nossa equipe para comentar o assunto. Inclusive, não atendeu às diversas ligações feitas pelo jornalismo da SEC TV. Informação confirmada para você, você pode acessar aí o site im44.com.br para conhecer mais os detalhes e todos esses que nós apresentamos, inclusive, sobre a cassação do prefeito Gustavo Stupp e do vereador, o Dr. Ari Macedo, por improbidade administrativa. Acesse lá o site, o IM44. Você vai encontrar, inclusive, todos os detalhes da matéria que nós já apresentamos.